Olá, pessoal, tudo bem? É, Gravar esse vídeo, essa apresentação sobre ruas. Alguns alunos me chamaram a atenção de que eu ainda não tinha terminado de explicar, então eu vou dar uma relembrada em todo o conteúdo de ruas, até chegar no exercício que nós fizemos, tá bem? A rua, né, ela tem a função de compatibilizar o tráfego de veículos e pedestres, né, cujo objetivo é reduzir os custos da drenagem e até, quem sabe, dispensar o uso de galerias, se a gente puder optar por soluções como parques, como sarjetas ou meios-fios com maior quantidade de gramado. Porém, o excedente ainda pode ser escoado, ou quando a gente não tem essa capacidade de evitar ou dispensar a galeria, vai ter o escoamento superficial, que ela vai acontecer primeiro das casas ou dos terrenos até a sarjeta. Por sua vez, chegando na sarjeta, essa água ela vai escoar no sentido da declividade do terreno, ou seja, a sarjeta nós também dimensionamos. Depois ela é captada pela boca coletora, ou boca de lobo, como é popularmente conhecida, vem através do bigode até chegar na galeria de drenagem de águas pluviais. Nós instalamos as bocas coletoras nas posições em que a sarjeta não mais suportará a vazão. Então, assim, nós não soltamos bocas coletoras ao longo da rua indeterminadamente. Nós temos um critério técnico para posicioná-las. Esse critério é quando a capacidade de projeto da sarjeta ele é igualado. Então, antes dele ser superado, nós instalamos a boca coletora para que ela possa coletar a água que foi gerada ou que foi contribuída e escoada, a sarjeta escoada pela sarjeta até a galeria. Bom, os critérios de projeto, a primeira critério que nós temos que levar em consideração é a classificação da rua. Sim, a gente classifica a rua em função das interferências que ela terá, em função da demanda de tráfego de pessoas que ela vai ter, tráfego de veículos, e também para a gente proteger a deterioração do pavimento. Basicamente, nós dimensionamos os sistemas de drenagem urbana entre 2 e 10 anos, beleza? E esse entre 2 e 10 anos vai depender do que nós precisamos proteger, tá? E já a chuva, que nós chamamos de chuva inicial de projeto. Por sua vez, a chuva máxima de projeto, nós trabalhamos com 100 anos. Mas essa chuva, ela é apenas para a gente verificar, apenas não, né? Mas ela nos dará uma dimensão de quais serão os danos e o risco da gente perder vida. Ou seja, nós fazemos um sistema para que ele opere entre 10 e 2 anos, né? Dependendo da estrutura que a gente queira proteger, mas nós avaliamos o que acontece durante uma chuva extrema com 100 anos de período de retorno. Tá? Bom, aí nós vamos começar a falar um pouquinho das ruas, vamos começar daquela com menos movimentação para aquela com mais movimentação. A primeira classificação são as ruas secundárias, tá? Onde o tráfego é local. Basicamente, nós temos duas faixas de trânsito e o estacionamento é permitido. Tá? Basicamente, a gente tem o controle do tráfego através de placas. Tá? Ou seja, isso daqui é muito comum em ruas de bairros, áreas residenciais, ruas com menor movimentação de veículos e de pedestres. Já a rua principal, ela coleta o tráfego de veículos das secundárias e leva até a avenida ou até as faixas expressas. Já são vias maiores, podem chegar até 4 faixas de trânsito. Pode ser permitido ou não
o estacionamento ao longo do meio-fio, tá? E aí ela tem a preferência sobre a secundária, ou seja, os pares estarão na secundária e não estarão nas principais, tá? Outra questão, se nós temos que passar Sarjetão, comparando essas duas ruas, nós passaremos o Sarjetão pela rua secundária, atravessando a rua secundária. Afinal, a secundária já vai ter que ter o pare para a rua principal. Então, já que ela tem que parar, nós colocamos essa interferência do Sarjetão, por exemplo, na rua secundária e não na rua principal. Por sua vez, nós chegamos nas avenidas, onde o trânsito é rápido e relativamente desimpedido, ou seja, não é totalmente impedido. Pode chegar até 6 faixas de trânsito. O nosso comum aqui em Campo Grande é que o estacionamento ao longo do meio-fio ele é permitido, tá? Mas nós podemos ter algumas avenidas que ela não é permitida. Muitas dessas vezes são avenidas ou ruas que elas não foram preliminarmente dimensionadas ou projetadas para que elas fossem avenidas ou vias de tráfego rápido e acabaram, devido ao crescimento da cidade, urbanização, enfim, tendo essa demanda de ter um trânsito um pouquinho mais desimpedido. A avenida vai ter preferência sobre as principais e as secundárias, ou seja, aí os pares estarão na principal, tá? E na secundária, obviamente. Nós temos uma faixa central que divide as duas vias e nós temos sinais nos cruzamentos. Aqui é uma via que a gente pouco tem, as vias expressas, tá? Onde está faltando aqui um acentinho, o tráfego rápido e desimpedido. A via ela pode ser parcial ou totalmente controlada, para que não extrapole velocidades limites. Pode chegar até 8 faixas, e, por exemplo, em São Paulo é muito comum a gente ver isso. E como ela é uma via expressa e a gente tem que ter um tráfego rápido e desimpedido, o estacionamento ele já não é permitido nesse tipo de rua, tá bem? E claro que a via expressa prevalece sobre avenidas, ruas secundárias e ruas principais. Bom, assim, quando a gente for dimensionar o sistema de drenagem, a gente tem que levar em consideração a classe da rua, beleza? O volume de tráfego, também o tipo, né, de veículos que vão trafegar naquela via, se terá ou não estacionamento. Vamos determinar os projetos ou as características de construção em função da quantidade de tráfego, de estacionamento e do peso dos veículos e vamos determinar como que elas vão se relacionar com as ruas transversais, para que esse fluxo, em função das classes das ruas, seja o melhor possível, óbvio. E aí nós viemos em um ponto que é a interferência da drenagem com o tráfego. Tá? Isso é comum, geralmente a gente está trafegando aí e às vezes bate numa boca de lobo, cai numa valeta de boca coletora, tá? Mas nós temos que projetar de forma a minimizar essa interferência entre ambos. O escoamento superficial ele vai acontecer sobre o pavimento, tá? O pavimento, por sua vez, ele é abaulado para que o escoamento ocorra no sentido da sarjeta, ou seja, não é para essa água ficar sobre o pavimento. Então, por isso que ele é feito com uma determinada declividade transversal para que ocorra, de fato, esse escoamento à sarjeta. A sarjeta, então, recebe e escoa essa água, portanto, ela também tem que ser dimensionada. Para evitar problemas de aquaplanagem na via de tráfego, por isso que a gente direciona a água gerada sobre o pavimento para a sarjeta, e também para evitar espirros d'água, né? A gente não pode ficar jogando água aí para os pedestres. O escoamento na sarjeta, ela acontece adjacente à guia, ela vai invadir um pouco da pista, beleza? Se a gente tem estacionamento, não tem problema, não tem tanto problema essa água invadir um pouco a pista, tá? Desde que ela não exceda a largura do carro estacionado.
Porém, se ela não tem estacionamento, a gente vai ter uma interferência significante no tráfego de veículos, tá? E aí, nesse tipo de situação, nós vamos ter que determinar qual que é a capacidade de escoamento, qual que é a nossa chuva de projeto, e o posicionamento das bocas coletoras, elas ficarão mais próximas se comparados com vias que não, as vias que não têm estacionamento ficarão mais próximas das vias que têm estacionamento, tá? Nós temos alguns probleminhas que são poças de águas em depressão, ou seja, a gente tem acúmulo de água. Alguma das coisas é por mudança de grade ou por mudança de inclinação da crista, mal feita, que aí gera essa problemática também de aquaplanagem e espirros. Bom, aqui acho que pode ser que fique um pouquinho difícil de ver aqui nesse vídeo, mas com o slide que eu deixei para vocês, eu acredito que vocês consigam ver melhor, tá? Aqui, esse desenho ele simula uma rua à esquerda que não pode ter avanço significativo de água sobre o grade, que ele é dado por essa linha pontilhada. Vou pegar uma cor vermelha aqui, ó. Limite da área de drenagem sobre o pavimento da rua. Então, eu tenho essa linha tracejada limitando para que não avance tanto sobre o pavimento. Tá? Por exemplo, eu tenho uma via expressa que, a exemplo, eu teria uma via expressa escoando nessa lateral esquerda do grid, nessa simulação. Então, o que acontece? Com a contribuição que começa a ter de água, a água na sarjeta, o volume dela vai começando a aumentar, atingindo, por exemplo, esse nível. Só que aqui, nesse ponto, ela começa a interferir negativamente ou interferir muito no tráfego de veículos. Então, nós posicionamos uma boca coletora para direcionar o escoamento para a boca coletora e assim poder diminuir a lâmina de água na sarjeta. Claro que isso vai continuar tendo contribuição até que o volume de água, a vazão de água que está sendo escoada nessa sarjeta, ela é suficiente para causar essa nova interferência no escoamento. E aí nós posicionamos uma segunda boca coletora. Já na lateral direita do desenho, nós temos um exemplo de uma via que eu posso avançar, que eu posso ter água avançando mais sobre o grade. Então, por exemplo, uma rua secundária, em que eu não vou ter tanto risco de gerar uma aquaplanagem ou espirros, enfim, porque o tráfego de veículos de pessoas são menores. Então, nós teremos a contribuição das casas para a sarjeta e também nós teremos a contribuição do asfalto ou do pavimento para a sarjeta também, em ambos os lados, tá? Tanto do lado esquerdo quanto do lado direito nós teremos essa contribuição. Esse volume ele acaba sendo tanto que ele chega praticamente até a crista. Ou seja, quando eu tenho um tipo de induração desse até a crista, eu posso ter numa rua secundária, porém ela não pode atravessar uma crista da outra, que se acontecesse isso, prejudicaria a movimentação de um veículo, por exemplo, de bombeiro, tá? Que é um veículo de resgate, polícia, enfim, que interessa que tenha tráfego nesse tipo de situação crítica de alagamento. E aí instalou-se uma boca coletora para dar vazão, para engolir essa vazão gerada nessa via do lado direito. O que é interessante notar também é que, como eu tinha uma menor vazão para ser engolida, a boca coletora foi de menor dimensão, beleza? Já aqui que eu tenho toda essa vazão sendo gerada e tendo a demanda da boca coletora engolir toda essa vazão, eu tive que instalar uma boca coletora de um porte maior, beleza? Aqui, só aproveitar esse desenho também, já avisar ou já nos orientar de algumas informações. Essa declividade, nesse sentido, dessa linhazinha roxa, ela é chamada de declividade longitudinal da sarjeta, da rua, do grade, tá bem? Já aqui na figura de baixo, essa declividade
dessa setinha para a esquerda e dessa setinha para a direita, é a declividade transversal do pavimento da rua, ou do grade da rua. Aqui notem que há uma quebra, se eu colocar o ponteiro laser. Aqui está tendo uma quebra, tudo bem? Nessa declividade do grade. Nessa posição, eu começo a ter a declividade da sarjeta, declividade transversal da sarjeta, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Essa declividade da sarjeta ela pode ser diferente da do grade, como ela pode ser a mesma, tá? Geralmente, quando é feita de materiais diferentes, as declividades são diferentes, tá? E ela é feita em declividade diferente para que, quando o escoamento chegando até a sarjeta, a sujeira ou areia, ela seja direcionada para essa basezinha aqui embaixo, tá bem? E também a declividade do grade ele não pode ser muito significativo, senão ele acaba atrapalhando no tráfego de pessoas, de veículos, perdão. O volante do carro começa a puxar. Então, para a gente evitar esse tipo de problema, a declividade no grade ela não é tão significativa. Tá? E aí, nesse slide entra um grande dilema, tá? Em que até eu pedi para vocês, né, fazerem a manutenção de bocas coletoras, em que a drenagem e a manutenção de vias, elas se interrelacionam. A primeira coisa que eu digo é que é o seguinte, o problema não é a água no asfalto, tudo bem? Até porque o pavimento revestido, ou seja, aquele último capzinho, ele tem a finalidade de impermeabilizar a base, a subbase, enfim, todo o corpo do pavimento. O problema está num revestimento mal feito, que aí gera fissuras e aí não tem jeito, a água entra mesmo e acaba danificando o revestimento. Então, a condição de impermeabilidade do pavimento é muito importante para manter o corpo dele em boas condições. E aí entram alguns outros probleminhas. Primeiro, o envelhecimento, que é natural, há esse envelhecimento, desgaste, ou seja, e essa manutenção tem que ser feita. Claro que a manutenção ela pode não ser tão frequente quanto deveria ser. Ocorre desagregações de peças, ocorre fendas, seja no próprio CAP, seja no interstício entre dois materiais, por exemplo, um revestimento luminoso no revestimento de concreto. Tá? Bom, isso aqui é uma coisa frequente para a gente, né? Buracos e depressões, né? Buracos quando o revestimento é danificado e, por exemplo, depressões quando faz alguma manutenção nas redes hidráulicas, acaba que a recomposição do aterro ele não é bem feito, não é bem compactado, ou coloca o próprio material úmido, né? Então a gente acaba tendo alguns problemas de depressão no asfalto. E há também essas rupturas nas bordas, nesse caso aqui que eu disse em relação aos tipos de material diferentes, né? Então eu tenho revestimento pedruminoso, depois começa o revestimento em concreto. Bom, então nos direciona para que a gente faça o recapeamento periódico, né? Para a gente evitar ou minimizar esse tipo de problema. Entretanto, o revestimento aí adequado, esse recapeamento, deveria ser nessa faixa entre 7 e 19 centímetros, mais ou menos entre 5 e 10 anos. Na nossa realidade, isso é ilusório, né? Malemar a gente vê tampar buraco, imagina recapear a cada 5 anos nosso asfalto. Porém, se tivesse esse tipo de recapeamento, né, de 17 a 19 centímetros, mais ou menos entre 20 e 40 anos, a espessura acrescida chegaria a 50 a 150 milímetros, que é a própria altura da guia, ou seja, eu não teria guia, não teria sarjeta, só teria asfalto tampando todo o espaço que a guia deixa, né, para o escoamento superficial. Então, o ideal nisso seria fazer escarificação,
daquele pavimento envelhecido, desgastado, e aí sim fazer o recap com um material novo, né? Então, teria que adicionar mais um servicinho aí de escarificação no serviço de manutenção de pavimento. Até para que a gente possa ter a sarjeta escoando, a vazão aqui ela foi dimensionada, e sobrando menos água para prejudicar o asfalto. Tá? Ou probleminha aqui, meu Air China Pod acabou a bateria, eu peguei o outro aqui, vamos continuar. Então, a sedimentação ela acaba causando uma problemática na sarjeta, que por conta da redução da seção, acaba aumentando a extensão do avanço da lâmina d'água sobre o pavimento. Com esse avanço da lâmina sobre o pavimento, ela vai começar a prejudicar um pouco mais o tráfego de veículos. Por isso que a limpeza após a chuva, ou seja, cada chuva, não sou eu que estou falando, doido aqui, maluco da história. Quem está recomendando é a CETESB e outros manuais de drenagem. É que a cada chuva, tanto as sarjetas, as bocas coletoras, quanto bueiros, ou seja, travessias, elas sejam limpas, tá? No mínimo, é recomendado que antes do início do período de chuva e após o período de chuva, sejam feitas essas limpezas periódicas, tá bem? Mas o ideal é que a cada chuva essa limpeza ela seja efetivamente realizada. Bom, seguindo algumas recomendações de projeto também da sarjeta, ela em função da declividade longitudinal, que seria essa declividade aqui, tá? Mínimo de 0,4%. E a transversal, que seria essa da rua, ela é de 1 a 4%. Bom, problema da 1 é que a água vai escoar mais devagar. Problema da 4 é que vai prejudicar ou vai interferir o tráfego de veículos. O veículo vai ser puxado no sentido do escoamento da água, tá? Então nós temos que levar mais ou menos aí em consideração essas duas relações de interferência no tráfego, seja da água, seja da declividade. Bom, a guia ela tem altura de 15 centímetros, que seria aí um pouco menor do que a altura de um degrau, para a pessoa poder ter uma boa movimentação. Se eu tenho vias com estacionamento, a largura da guia da sarjeta, pode ser 60 centímetros, que é essa dimensão aqui. Ela pode ter até 60 se a via, não tiver estacionamento. Já com estacionamento, ela pode chegar a 90 centímetros de largura, tá bem? Aqui, só para a gente discutir um pouquinho, eu tenho a guia, que é essa parte mais alta, tá? Tem uma sarjeta, que é por onde, de fato, a água escoa. Tem as bocas coletoras, nesse caso, é a boca coletora do tipo grelha, que faz a drenagem. E eu posso ter bocas coletoras com rebaixo. Não necessariamente ela precisa ter esse rebaixo, só que quando a gente tem, a gente favorece a capacidade de infiltração da boca coletora, tá bem? E aí, em relação de projetos de ruas, em relação a grades, tá bem? Acontece o seguinte, quando a gente tem uma rua, um cruzamento, nós temos, por exemplo, essa rua com essa declividade, dá para ver as nossas setinhas aqui, ó, e nós temos uma rua com a declividade da esquerda para a direita e a outra rua cruzando de baixo para cima, beleza? Como eu sei que a declividade da outra rua está da esquerda para a direita, se eu for migrando o meu grade, deixa eu pegar uma outra cor aqui, uma verde. Se eu for migrando esse meu grade dessa forma, eu vou aumentar esse nível em relação ao nível da rua. Consequentemente, eu vou gerar um acúmulo de água nessa posição, o que eu não quero gerar, até porque eu vou causar problema de aquaplanagem. Vou apagar aqui para a gente ter uma ideia de como a gente vai fazer um pouquinho mais certo. Nesse caso, quando eu tenho mudança de grade, o que eu vou fazer?
mudança de desnível ou cruzamento em dois desníveis, eu vou pegando o grade e vou girando no sentido contrário à declividade. Por quê? Eu direciono essa água que está sendo gerada para essa sarjeta, beleza? Instalo, por exemplo, uma boca coletora aqui ou um sarjetão, tá? Para escoar essa água para o outro sentido. E como aqui ficou um ponto mais alto, essa água vai direcionar no sentido da sarjeta. Então eu não tenho da sarjeta oposta. Então eu não vou ter problema de gerando problema de grade, de escoamento inadequado, que é o que está apresentando aqui. Ó. Nós temos uma seção CC, onde o grade, a crista do grade, ela está bem no centro da via. Quando a gente vai para o corte BB, aqui ó, mais próximo, o grade ele já mudou, a crista do grade ele já migrou para a esquerda. Ou seja, ele começou a virar um pouquinho para a esquerda, aqui no sentido contrário à declividade. Já quando chegou praticamente na rua, no AA, né, o corte AA, eu só estou com esse 1/4 da rua, ó, com água que praticamente veio escoando da rua de montante. E aí toda essa lateral, ela favorece o escoamento no sentido do escoamento preferencial da rua em que eu vou fazer o cruzamento. Então eu minimizo o alagamento, o represamento, né, empoçamento de água na lateral, que eu não queira ter essa retenção e causando problema, por exemplo, de aquaplanagem, espirro, enfim. Então, quando eu tenho cruzamento de duas ruas em declive, eu vou direcionando a crista do grade no sentido contrário à declividade da rua em que eu vou cruzar, tá bem? Aqui nós temos os posicionamentos de bocas coletoras. Tem algumas que elas não são tão usuais, tá? Mas a gente ainda acaba vendo. Por exemplo, a gente instalar uma boca coletora, nesse primeiro caso aqui, ó, bem na esquina. Por que ela não é tão usual? Se eu tenho uma declividade longitudinal significativa no sentido de baixo para cima e também no sentido da esquerda para a direita, a tendência desse escoamento não é virar para a sarjeta. Dificilmente a inércia da água ela vai ser suficiente para girar. Então, nesse caso, o que seria mais comum nós fazermos? Instalar uma boca coletora, como aqui no caso da quarta figura. Ou seja, eu vou posicionar as bocas coletoras antes de atingir bem a metade do cruzamento aqui, o alinhamento da intersecção das duas sarjetas, porque vai ser difícil dessa água ela entrar para a boca coletora, mas nesse sentido é um pouco mais fácil, nessa posição. Beleza? Aí eu vou mostrar esse terceiro caso aqui para vocês, que vocês podem ver que até aqui no centro de Campo Grande a gente tem alguns casos assim. Ó. Então nós temos a boca coletora instalada antes do cruzamento, só que ainda eu tenho uma boca coletora instalada na esquina. Essa boca coletora da esquina, ela é para absorver a água que é gerada aqui nessa área desse grade, que é toda essa área aqui, ó, que ela está após a boca coletora. Por exemplo, no nosso caso que nós temos aqui no nosso centro 5 faixas aí cruzando, esse cruzamento ele acaba tendo uma área significativa que vai ser gerado de água pluvial, de escoamento superficial. E como a crista, o encontro da crista bem no meio da rua, a tendência do escoamento superficial que vai ser gerado nessa crista são esses 4 escoamentos. Então, para eu minimizar aquaplanagem, água retida nessa região, eu instalo uma boca coletora bem na esquina. Tá? Outra questão importante, gente, aonde que eu instalo a boca coletora? Sempre eu vou colocar ela
a montante da faixa de pedestre. Não faz sentido nenhum eu colocar, por exemplo, a boca coletora aqui, e supondo que a minha faixa de pedestre ela é aqui, tá? Eu quero proteger pessoas. Se está depois, eu não tô protegendo as pessoas que precisarão trafegar sobre a faixa de pedestre. Então, sempre o posicionamento da boca coletora é a jusante, perdão, a montante da faixa de pedestre. A faixa de pedestre fica a jusante ou depois das bocas coletoras. Beleza? Aqui está o famosinho sarjetão, tá? Que a gente faz em cruzamentos em ruas secundárias, tá? Um escoamento superficial para quê? Para a gente pegar a água que está sendo escoada superficialmente dessas duas quadras, por exemplo, elas não são suficientes para eu ter a necessidade de instalar bocas coletoras. Então, já que eu não tenho essa necessidade, ou seja, o volume de água, a altura de água que é gerada aqui nessa sarjeta, ela não é tão grande que não causa alagamento no passeio. Então, quando eu não tenho a demanda de colocar uma boca coletora, eu uso esse sisteminha chamado de sarjetão ou de valeta, que também é outro termo que nós usamos. Nada mais é do que uma, um artifício para eu escoar a água que está sendo gerada em uma determinada sarjeta para a sarjeta a jusante. E aí pode ser que duas, três sarjetas a jusante, duas ou três quadras a jusante, seja necessário aí sim eu colocar uma boca coletora. Mas quanto mais eu puder evitar de boca coletora, melhor é, tá bem? Porque aí eu, no mínimo, eu deixo de iniciar minha rede de galeria. Lembrando que a galeria é pelo menos 600 milímetros, né, galera? Tá bem? E aí nós vamos avaliar a capacidade de escoamento. Nós temos duas capacidades diferentes, a teórica e a admissível. Bom, qual que é a diferença de uma para outra? Seria sem nenhum problema de entupimento, de redução de capacidade, de sujeira, ou seja, teoricamente, a vazão máxima que a sarjeta consegue escoar, porém, a gente sabe que há uma certa redução, seja até, não pode ser nem sujeira, mas às vezes numa má execução, a gente tenha essa redução da capacidade teórica. Tá? Então, nós temos a vazão admissível, onde a gente reduz a vazão teórica. E daí, a galeria ela inicia no ponto onde a capacidade admissível ela é superada, ou seja, o escoamento que está sendo gerado na rua, seja pela própria rua, seja pelas edificações, pelos lotes, enfim, quando a vazão de contribuição superar a capacidade admissível da sarjeta, aí nós colocamos boca coletora e inicia-se o primeiro ponto de galeria. Bom, vamos em função da característica das ruas, em função das suas inundações máximas, tá? Todas elas, a gente não vai poder ter transbordamento sobre a guia, tá? Então, isso é comum para todas elas. A gente vai evitar o máximo que haja esse transbordamento da guia. Na verdade, é uma limitação. Em qualquer uma delas, a gente não transborda passeio. Só que na rua secundária, a gente pode transbordar até a crista, ou seja, a gente pode inundar até a crista da rua. Ou seja, de fora a fora, ela pode ficar cheia. A gente inunda só até a crista, ou faz um projeto inundando só até a crista, porque um veículo pode trafegar por ele em velocidade bem reduzida. Já a rua principal, a gente tem que dimensionar a capacidade ou a vazão na sarjeta, no máximo, até deixar uma faixa de trânsito livre. Tudo bem? Então, para facilitar, se a gente tem 3 faixas, a gente vai poder inundar 2 num evento máximo
e terá que deixar pelo menos uma livre, tá? Isso para a avenida. Já para a expressa, aí sim, nenhuma inundação é permitida, tá? Até porque, justamente por ela ser uma via de tráfego rápido, qualquer inundação que causar na via, a gente vai estar correndo grande risco de aquaplanagens e de problemas com pedestres, beleza? E aí nós chegamos na linda e maravilhosa equação de Manning, modificada por Isar, que é a vazão, a capacidade de vazão para a seção triangular. Tudo bem? Ou seja, é Manning em função desse novo parâmetrozinho aqui, o Z maiúsculo, tá bem? E agora a lâmina de água. Lembra? Agora saiu o diâmetro, saiu a hidráulica, nós estamos trabalhando com essas duas características específicas para seções triangulares. E esse valor, ele ajusta essas características de uma seção circular, por exemplo, para uma seção triangular. A vazão teórica ela vai ser em metros cúbicos por segundo. O Z maiúsculo é o inverso da declividade transversal, ou seja, nós temos aqui ó, que o T maiúsculo nada mais é do que o quanto a largura do quanto a água avança sobre a sarjeta, que nada mais é do que o quanto avançou ou o quanto inundou, a largura da inundação, dividido pela altura da inundação. Beleza? Ou, no caso, se for y, opa, vou apagar aqui, o y virou um x. Eu tenho, deixa eu apagar tudo, eu vou escrever aqui do lado, ó. A declividade transversal da sarjeta, ela é igual ao quanto tem de lâmina de água, dividido pela largura que a água avançou. Beleza? Ou seja, perdão, deixa eu apagar aqui. O Z maiúsculo nada mais é do que o inverso da declividade transversal da sarjeta. Ou seja, T maiúsculo por Y. Tranquilo? A rugosidade para o asfalto, geralmente, em média, 0,016, coeficiente de Manning de rugosidade. E para concreto, por exemplo, sarjeta de concreto, a gente trabalha com 0,13, aí, em média, de coeficiente de rugosidade. Aí nós temos o professor, mas é difícil calcular pela equação. Não seja por isso, queridos. Nós temos esse nanograma, em que a gente consegue descobrir qual que é a vazão em função de várias características. Nós vamos seguir a linhazinha do exemplo aqui, ó. O primeiro item é a declividade longitudinal da rua, supondo aqui 0,025, por exemplo. Beleza? A partir dessa declividade longitudinal, nós viemos com a nossa reta até encontrar o valor de rugosidade. Nesse caso, por exemplo, de asfalto, que é 16, cruzou nesse ponto. Cruzando nessa linha contínua, a gente desce até cruzar a linha tracejada. Beleza? Então, nós fizemos o primeiro esse, depois nós vamos para o segundo aqui, descendo. Nós vamos descer até encontrar os valores do coeficiente Z maiúsculo ou do inverso da declividade transversal. Quando ele encontra o coeficiente de declividade transversal, o inverso da declividade transversal, perdão, nós viramos para a direita novamente. Aí nós vamos encontrar até essas outras linhas contínuas, que são linhas da altura da lâmina d'água. Então, por exemplo, aqui cruzou com a lâmina d'água de 6, aí vira de novo e desce. Encontrou, desce. Quando desceu, vai chegar a próxima aqui, ó, 22, 23 litros por segundo. Ah, professor, mas esse negócio é difícil. Sim, ele não é fácil de ser utilizado no nanograma, mas, na minha opinião, é mais fácil calcular. Porém, se você está trabalhando numa área em que a declividade, o material, a lâmina, enfim, o
o loteamento que você está dimensionando ele é bem padronizado, provavelmente você vai calcular uma ou duas vazões. Então, entrar no nanograma não é nada difícil, tá? Nada assustador. Mas eu ainda prefiro usar a equação. Bom, aí nós viemos para esse critério, para esses critérios de sarjeta. Nós temos basicamente 3 tipos de seção. Essa primeira, em que a declividade da sarjeta acompanha a declividade do pavimento. Eu vou para a segunda, geralmente a gente tem valetas assim, ó, em rodovia, que é esse triângulo, que basicamente são 2 triângulos, tá? De vazão. E nós temos um que é relativamente comum também, que são 2 seções distintas, ou seja, a declividade do asfalto, transversal do asfalto, diferente da declividade transversal da sarjeta. Tudo bem? Vamos lá, que eu vou apagar aqui para a gente calculando essas, para explicando cada uma delas para vocês. Deixa eu apagar aqui. Eita, um monte de risquinho aqui. Beleza. Bom, essa primeira aqui, galera, nós temos uma seção triangular escoando aguinha. Aqui está fácil, é só aplicar a equação com as características da seção. Nessa outra segunda seção também está fácil, porque nós temos um triângulo 2 para a esquerda e um triângulo 1 para a direita. Aqui nós aplicamos 2 vezes essa equação, uma para essa área e outra para essa área 2. Como nós temos a vazão 1 e a vazão 2, somando, nós temos a vazão de toda essa seção triangular. E aí a gente vem para o caso mais legal, em que ele pode ser um pouquinho mais difícil. Geralmente, o que é mais comum, nós temos a sarjeta feita em concreto, com uma declividade transversal maior do que o asfalto. Beleza? O que acontece? O escoamento nessa seção que eu vou chamar de... Opa, deixa eu apagar aqui, mudar de cor. A vazão nessa seção 1, ela é diferente, não só pela área, da seção 2, mas também por conta da rugosidade. Lembram? Quanto mais rugoso é, mais difícil a água escoar. Só que nesse tipo de seção, nós temos um probleminha, em que ou nós trabalhamos com um trapézio, que é a seção que está sobre o concreto, e aí essa equação aqui de cima não vale para ela, ou nós podemos fazer o segundo caso, que é calcular 3 triângulos, que seria o seguinte: nós faríamos o triângulo 1, que seria esse triângulo avançando até lá em cima do asfalto, com a mesma declividade, que seria essa primeira área aqui, ó. Tranquilo? Mas nós temos essa arinha em, deixa eu colocar a laranjinha aqui, ó, que ela está sobrescrevendo a área que está sobre o asfalto, que seria essa segunda, a arinha aqui embaixo, ó. Note que a declividade transversal dela é a mesma da sarjeta, tudo bem? E aí nós vamos para a arinha 3, que eu vou colocar em verde, que aí sim é a arinha que está escoando sobre o asfalto. Bom, o que nós fazemos então no final das contas? Nós fazemos essa continha bonitinha aqui, ou seja, a vazão do triângulo 1, descontada a vazão do triângulo 2, ou seja, a vazão que está duplicando na área 3, mais a área 3. Tranquilo? E aí nós ficamos com a aplicação de 3 vezes a equação lá de cima. Nesse primeiro exercício que a gente já fez, vocês viram que a gente aplicou basicamente uma vez só. Nos dimensionamentos de sarjeta, basicamente o que nós faremos é o seguinte:
nós vamos calcular qual que é a capacidade máxima daquela sarjeta, ou seja, em lâmina máxima, e nós vamos comparar qual que é a vazão de contribuição gerada por aquela área, ou naquela área. Então, assim, nós não vamos ficar aplicando 3 vezes essas equações para cada sarjeta. Nós vamos chegar em uma equação padrão, e aí praticamente nós vamos ficar alterando declividade longitudinal. Ou seja, nós vamos padronizar a lâmina máxima, vamos padronizar a rugosidade, declividade, o inverso da declividade transversal. Então, nós ficaremos só em função da bonitinha declividade longitudinal. Beleza? Fica mais automático. E aí a gente chega no fator de redução da capacidade teórica, que ela é em função da declividade transversal da sarjeta. Tudo bem? Quando a declividade transversal é baixa, eu vou fazer um desenho aqui, ó. Eu tenho a sarjeta e eu tenho a declividade transversal muito baixinha, tá? O que acontece? A lâmina, ela espalha muito. E aí ela acaba tendo mais atrito com a parede do que escoando. Se ela tem mais atrito, ela vai começar a ter mais dificuldade de escoar, menor velocidade e vai ter problema de sedimentação mais frequente. Beleza? Ou seja, uma capacidade ideal é declividade transversal a partir de 0,6%, onde a gente reduz só 20% e mantém 80% da capacidade teórica. Ou seja, a gente pega a vazão admissível, a vazão admissível é igual à vazão teórica vezes o fator de redução. Ou seja, nesse caso, a gente colocaria a vazão teórica e multiplicaria por 0,8. Opa. Tudo bem? Por outro lado, quando a sarjeta ela também é muito cavada, exagerando, deixa eu desenhar a lâmina, nós vamos também ter o problema de que vai prevalecer o atrito na parede, seja da guia, seja da sarjeta, do que a área de escoamento. Então, se prevalece atrito, também vai acontecer o mesmo probleminha que aconteceu no primeiro caso. Vai ter menos capacidade de vazão, menor velocidade e maior probabilidade de sedimentar a terra dentro dele. Então, mais ou menos a partir aqui ó, de 0,6% de declividade transversal até 2% de declividade transversal, a gente tem uma faixa de redução só de 20%. Ou seja, a admissível ela é 80% da teórica, tá bem? Quem tá falando aqui é a minha cachorra, a Lola, tá? Tá dando o horário dela de comer, ela começa a ficar um pouquinho ansiosa, tá bem? Então, nesse slide tem um resuminho das vazões máximas de projeto. O que acontece, para vocês terem uma ideia, ó, a profundidade na água na sarjeta não deve exceder 45, ou seja, imagina o seguinte, a sarjeta tem 15 centímetros. Para aquela chuva de 100 anos, no máximo, tá? No máximo vai poder subir só 45. Já na outra via, no máximo vai poder subir só 15. Então, assim, acontece outro problema. Por exemplo, como que eu vou ter controle de que só vai subir água em cima da minha sarjeta? Que a água não vai entrar para as casas, que a água não vai entrar para as outras casas, para outras ruas, né? Enfim, é uma limitação um pouco difícil da gente conseguir determinar. Aqui nesse slide 22, a gente tem o resumo das duas descargas, seja da inicial e seja da máxima, para todos os tipos de via. E aí, nós chegamos no primeiro famigerado exercício, em que eu fiz um videozinho calculando esse, e vocês, queridos, era para ter calculado o 2, né? Porque se for para calcular um, o tio já fez. Não tem sentido vocês fazerem de novo. Beleza?
E aí, o mais bonito de todos eles é vocês fazerem essa jovenzinha aqui, ó, tá? Esse aqui também eu vou começar a apresentar para vocês aí os cálculos no próximo, nas próximas aulas, nos próximos vídeos aí. Beleza? Valeu, galera. Terminando aqui, boa noite. Vou editar esse vídeo aí para a gente subir, para eu subir ele para vocês poderem usar. É muito difícil dar aula assim, mas é um desafio. Nós vamos superar isso. Um abraço, galera.